Acabou a paz, passou da hora de reagir. Acabou a paz, passou a hora de reagir, senão vai cair. Não vou perguntar se você está bem, porque com o Guarani você realmente não está. Mais uma vez o Bugre sai derrotado de campo, dessa vez por 2-0 contra o Novo Horizontino fora de casa. É o sétimo jogo do campeonato, onde temos apenas uma vitória, um empate e 5 derrotas. Isso mesmo, 5 derrotas no Paulistão, sendo que os últimos 4 jogos foram 4 derrotas. Segunda-feira de carnaval, véspera de feriado, uma ótima oportunidade para conhecer uma cidade nova, um estádio novo, mas graças a Deus, algo me disse: não vá desperdiçar seu precioso tempo de folga para poder ver esse time atuando em campo. O que o Guarani tem feito ultimamente com seu torcedor é uma calamidade no futebol. Nessa semana, o Humberto Louser foi desligado e o Rodrigo Leitão ficou responsável por poder armar o time. E aí até tivemos algumas mudanças, né? Tivemos aí a formação do tão pedido 4-4-2, onde tivemos a entrada do Márcio no lugar do Ryan. No meio-campo tivemos 3 volantes e o Regis de meia e 2 atacantes lá na frente. Mas assim, o que poderia dar um ar de esperança, essa mudança, ela não foi prática, não resultou em nada positivo aí pro time. O que nós vemos do Guarani em campo é uma defesa insegura, laterais que não avançam, meio de campo sem criatividade e ataque que não finaliza. Ou quando chuta para fora, sem finalidade. O Guarani, quando chuta, não é efetivo. Não adianta você ter... o Guarani é um dos times que mais arriscam, né, durante toda a partida, mas não é efetivo, cara. O Guarani até fez uma quantidade boa aí de gols no campeonato. O Guarani fez 5 gols em 7 jogos. Só que nós temos que ver que foram em apenas 2 jogos que o Guarani marcou. O Guarani marcou 3 na vitória contra o Ituano e marcou 2 na derrota do Mirassol em casa por 3-2. O Guarani hoje é um time que não dá tesão de você ir pro Brinco de Ouro, não dá vontade de você, não dá prazer para você assistir até o jogo em casa, no conforto aí do seu sofá, junto com a sua família. É um time que não inspira coisas boas. A gente, cara, é um time que tá indo pro fundo do poço. Só que nós, como torcedores, não podemos deixar esse time ir a fundo do poço. A gente fala que num campeonato de 16 equipes é inadmissível o Guarani ficar entre os 2 últimos, cara. Os 2 últimos serão rebaixados. Mas assim, tudo tá levando para esse caminho. Um caminho de Série A2, um caminho de rebaixamento. E aí a gente fica pensando, mas com certeza tem 2 equipes piores que o Guarani. Certo, nós temos 2 equipes piores que o Guarani. O Guarani hoje está fora da zona de rebaixamento. Só que para o Guarani continuar fora da zona de rebaixamento, o Guarani precisa vencer essas equipes que estão também com risco de rebaixamento. E é isso que vai acontecer nas próximas 2 rodadas. O Guarani vai pegar o Santo André, que vem de empate contra o poderoso Palmeiras, ou seja, vai vir empolgado aí para poder reagir no campeonato. E também, no final de semana, a gente vai enfrentar a Portuguesa, que também está com a corda no pescoço. E vamos dizer assim que é um clássico, né, Guarani e Portuguesa. Então, os caras vão querer ganhar da gente, vão vir com tudo. E eles precisam, né? Torcida com certeza da Portuguesa vai marcar em bom número, vai apoiar para poder vencer do Guarani. Então a gente tem 2 desafios super difíceis aí pela frente, mas são os 2 times que a gente tem por obrigação ganhar. Porque se perder desses 2 aí, aí é praticamente Série A2, cara. Porque depois a gente vai ter pela frente o São Paulo no Brinco de Ouro, Botafogo de Ribeirão Preto lá em Ribeirão e o Red Bull Bragantino em Campinas. Então são confrontos assim super difíceis. E
Pô, se você olhar assim, pelo papel, vai dizer que não vai somar contra o São Paulo e não vai somar contra o Red Bull. E contra o Botafogo seria a única chance de poder pontuar. Mas o Botafogo também vai lutar pela classificação no grupo dele. Então, cara, é por obrigação o Guarani ganhar do Santo André, da Portuguesa. Eu sei que você não tá com vontade de ir pro Bico de Ouro. Eu sei que você também deve ter desistido de viajar para São Paulo para assistir o jogo contra a Portuguesa. Mas nós, como torcedores, temos que fazer o nosso papel. A gente tem que salvar esse time aí de qualquer jeito. Agora é hora de... É cobrança que a gente tem que fazer, mas também a gente não pode desistir. A gente não pode deixar na mão de Ricardo Moisés, a gente não pode deixar na mão de Marconato, esses aí que nem aparecem para dar alguma satisfação para a torcida do Guarani. Agora tá chegando o Claudinei, que deixou a Chapecoense na zona de rebaixamento do poderoso campeonato catarinense e tá chegando aqui já com pressão para não colocar o Guarani no Z2. Então, torcida, é cobrar e apoiar. Chega de brincadeira. Brincadeira tem hora e agora é manter o foco para poder... Cara, é obrigação classificar para a segunda fase? É obrigação. Mas primeiro agora a gente vai ter que lutar contra o rebaixamento. E seja o que Deus quiser. E, meu Deus, vamos salvar esse time de uma Série A2. O torcedor do Guarani não merece isso.